Diga comigo, céu em casa. Diga, minha casa é o pedaço do céu. Lá em Mateus, no capítulo 6, a gente não vai ler, tem a oração modelo. A oração modelo, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E há uma parte da oração modelo que diz, assim na terra como no céu. Então, assim na terra como no céu, o nome do Senhor então é estabelecida. Vamos orar a oração do Pai Nosso nesse momento? Você consegue orar junto comigo a oração do Pai Nosso? Vamos lá, numa só voz, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga glória a Deus. Essa oração modelo, como nós já ministramos, no domingo passado nós falamos, venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Estabeleça o teu reino. Quando nós falamos de venha o teu reino, nós estamos falando, venha o teu governo. Nós estamos falando, Senhor Jesus, governe aqui dentro de casa. Nós estamos falando, Senhor, eu entrego a chave da minha casa para que o Senhor possa vir e governar aqui dentro de casa. Quando nós estamos falando, e eu creio que esta oração, ela precisa realmente ser orada, ser praticada, não como uma simples repetição, como uma simples reza, mas quando chegar nesse ponto, quando você falar, venha o teu reino, você sentir estremecer lá dentro da sua casa. Seria como que se ele chegasse e falasse assim, então você me chamou, eu vim, então eu vou estabelecer o meu reino aqui dentro da sua casa. Olha aqui para mim, eu profetizo em nome de Jesus, o reino do Senhor sendo estabelecido lá dentro da sua casa. Apenas um ou dois pegou. Eu vou profetizar de novo. E você vai fazer assim, pegar em nome de Jesus. Preste atenção. Assim na terra como no céu. Então eu profetizo em nome de Jesus. O reino do Senhor sendo estabelecido lá dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga amém. Diga eu recebo. Então a minha casa será como no céu. No céu há fartura, no céu há abundância, no céu não existe enfermidade, no céu não existe ódio, no céu não existe morte, no céu não existe briga. Então lá dentro da sua casa também não existe nada disso, em nome de Jesus. E se porventura em algum momento o inimigo tentar vir estabelecer isso lá dentro da sua casa, você se posiciona e fala, aqui não, aqui tem um reino estabelecido, aqui dentro reina o Senhor. Diga glória a Deus. E nesta noite eu quero falar sobre 3 coisas que não pode faltar na sua casa, para que o reino do Senhor seja estabelecido lá dentro da sua casa. 3 coisas muito importantes. Preste atenção. 3 coisas, diga comigo, 3 coisas que não pode faltar dentro da minha casa. A primeira coisa que não pode faltar dentro da sua casa é o pão. Diga comigo, pão. Por isso que nós acabamos de fazer menção do Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso de número 11, diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então não pode faltar dentro da sua casa. A primeira coisa que não pode faltar dentro da sua casa é o pão. Jamais, em hipótese alguma, pode faltar o pão. Por quê? O pão vai estar representando a própria presença do Senhor. Acaba de chegar um pão fresquinho aqui. E por falar em pão, acaba de chegar um pão fresco. Quem quer pão? Alguém quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Diga, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então seria a mesma coisa do Senhor Jesus dizendo,
o pão de ontem, obrigado, Jesus. Te louvo, eu te agradeço, levantar as mãos e dizer, Senhor, muito obrigado, isso é gratidão. O pão que o Senhor te deu ontem, o alimento que o Senhor te deu ontem, mas ao mesmo tempo, todos os dias, o Senhor está dizendo, eu tenho um pão fresquinho para você. Eu tenho um alimento novo para você. Pastor, o que representa o pão? Por que eu preciso ter o pão dentro de casa? E por que a oração modelo do Senhor Jesus, ele disse, não deixe, ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, porque este pão, ele já estava apontando para o Senhor Jesus. Quando nós falamos, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e quando eu olho para você e eu falo, eu profetizo em nome de Jesus, o pão lá dentro da sua casa, eu estou falando sim do pão físico, do alimento que todos nós clamamos, pedimos, todos os dias, Senhor, não deixe faltar o pão de cada dia, não deixe faltar o pão de cada dia, mas ao mesmo tempo, nós estamos dizendo, Senhor, não deixe faltar Jesus dentro de casa. Em hipótese alguma pode faltar Jesus, porque este pão, dentro da sua casa, ele vai representar um presente. Ele vai representar uma dádiva de Deus. Nós não merecíamos. Quem aqui merecia o pão nosso de cada dia? Quem aqui merecia o pão todos os dias? Nenhum de nós merecíamos. Alguém pode falar, mas pastor, eu trabalho para que eu leve o pão lá dentro de casa. Mas para você trabalhar, para eu trabalhar, eu preciso de saúde. E quem dá a saúde é Deus. Para eu e você nós estarmos trabalhando, nós precisamos que as portas também se abrem. E quem abre as portas é Deus. Então todas as vezes que eu levanto o pão lá dentro de casa, eu estou dizendo, eu reconheço que foi o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças te dou, ó Senhor Jesus. João 3,16. Quem sabe João 3,16 de cor? Levante a mão e fale, eu sei. Pouquinha gente sabe, mas a hora que eu começar a falar, você vai, pastor, eu sei. Eu não sabia que era João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Quando esse texto ele está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus, ou seja, que ele deu este pão. Então, eu e você, nós não merecíamos, mas a graça do Senhor nos alcançou. Então, o pão representa presente, a graça, a dádiva de Deus. O pão representa também vida. Diga comigo, o pão representa vida. Então quando você traz o pão, quando você convida o pão lá dentro da sua casa, você está dizendo, Jesus, tu és a minha vida. O povo lá no deserto, por 40 anos, todos os dias o Senhor fazia descer do céu o maná. Todos os dias descia um maná fresquinho. Aquele maná que vinha todos os dias, aquele alimento que vinha todos os dias para os filhos de Israel, ele estava dizendo, Deus o Pai estava dizendo, olha, eu cuido dos meus filhos, todos os dias eu trago um alimento novo, todos os dias eu trago um pão fresquinho. Aquele maná que descia todos os dias, representava a vida. Então quando você lá na sua casa fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está dizendo, não deixe faltar a vida aqui dentro de casa. Eu te pergunto, quem que é esta vida? É o próprio Senhor Jesus. Jesus é a nossa vida. Bata no peito e fala, Jesus é a minha vida. Tá fraco, vai ficar melhor. Quer ver? Só as mulheres. Bata no peito e fala, Jesus é a minha vida. Só os homens. Jesus é a minha. Todos nós, vamos lá. Jesus é a minha vida. Então aquele pão que descia, ou seja, o maná que descia todos os dias, lá no deserto, já estava apontando para o Senhor Jesus. O pão nosso de cada dia
nos dá hoje. Então, para você ter o céu lá dentro da sua casa, não pode faltar este pão, porque este pão vai trazer vida. Evangelho de João, no capítulo 6, verso de número 35, veja o que diz, João 6,35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu profetizo sobre a sua casa o pão vivo que desceu do céu, a presença dele lá dentro da sua casa, em nome de Jesus. Diga, não vai faltar o pão nosso de cada dia. Lá no céu falta pão, sim ou não? Se não falta pão, não vai faltar lá na sua casa, porque o pão que está lá no céu, Jesus está dentro da sua casa. Diga, uau! Verso de número 51 também diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, para que a sua casa seja a extensão do céu, não pode faltar em hipótese alguma o pão. Diga, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão representa também comunhão. Através do pão nós temos comunhão uns com os outros. Antes, a primeira coisa que Deus fez, antes nós estávamos desligados do Pai. Imagina assim, Deus Pai e o homem pecador aqui embaixo. Mas através de Jesus, o pão que se fez carne, ou seja, Jesus que se fez carne e habitou entre nós. Então agora através de Jesus, na cruz do Calvário, a cruz me ligou você até o céu, ligou até Deus. Então o que nos liga da terra ao céu, o que pode fazer da minha casa um pedaço do céu, ou uma extensão do céu? É a comunhão que eu tenho com Ele. Abra as mãos e diga, eu tenho comunhão com Deus, através de Cristo. Diga, glória a Deus. Então o pão representa comunhão. A minha comunhão com Deus, mas representa também a sua comunhão lá dentro de casa. Então quando você reúne a sua família, levanta e dá graça. E aliás, preste atenção, se você ainda não faz isso lá na sua casa, antes de tomar a refeição, reunir a família ali à roda da mesa, e antes de começar a atacar aquela comida, lembrar do convidado especial e falar, Jesus, muito obrigado. Jesus, obrigado por este pão, graças te damos. É exemplo do Senhor Jesus. Todas as vezes antes de Jesus tomar a refeição, o que ele fazia? Ele dava graças. Graças te damos, Senhor. E ele lembrava do Pai. Ele reconhecia o favor do Pai. Então se você ainda não faz isso lá dentro da sua casa, comece, mas comece o mais rápido possível. Antes de tomar a refeição, dê graças ao Senhor. Reúna a sua família e dê graças ao Senhor. Então quando você reúne a sua família, e que você pega o pão, e você então parte aquele pão, e você começa então a distribuir com a sua família, você está dizendo, eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. É o mesmo que nós fazemos na ceia, que nós distribuímos o pão e você vem cá e participa. Também da mesma forma, quando eu e você, nós fazemos isso dentro de casa, que levantamos o pão, damos graças e participamos juntos, nós estamos dizendo, eu tenho comunhão com você. Pastor, mas eu preciso todas as vezes pegar o pão? Não, todas as vezes que você chamar Jesus e falar, Jesus, toma o teu lugar, nós te convidamos, você está dizendo, eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. E comunhão é falar a mesma língua. Diga comigo, comunhão é falar a mesma língua. A palavra comunhão, eu falei esses dias atrás, vem de comungar. Comungar o mesmo pensamento, ou seja, ter o mesmo
pensamento. E marido e mulher, ou seja, pais e filhos, eles só conseguem ter comunhão através do Senhor Jesus. Se não for o Senhor Jesus, não consegue ter comunhão. Assim como eu tenho comunhão com Deus através de Jesus, eu tenho comunhão uns com os outros também através de Jesus. Então tenho comunhão, nós temos comunhão uns com os outros através do Senhor Jesus. No início de Gênesis, lá no capítulo de número 11, você deve conhecer a história de Babel. Eles tentaram construir uma torre, e Babel quer dizer confusão. Mas eles não conseguiram levantar aquela torre, porque eles não falavam a mesma língua. Não havia comunhão entre eles. Eles começaram a trabalhar, um falava uma coisa, entendia outra coisa e virava aquela bagunça, porque eles não tinham comunhão entre eles. Havia uma confusão e por isso eles não conseguiram levantar a torre de Babel. O Senhor veio, colocou confusão na língua deles, eles não conseguiram levantar aquela torre. Mas se você for ler lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, 120 homens, 120 pessoas reunidas numa casa, de repente eles começaram a falar outras línguas, mas essas outras línguas vinham da parte do céu, vinha da parte de Deus. Pastor, qual a diferença de Babel para Pentecoste? A diferença é que em Babel não tinha Jesus, não tinha propósito, não estava ligado ao Senhor, e no Pentecoste todos eles estavam reunidos em comunhão, esperando a descida do Espírito Santo de Deus, falando uma só língua, e de repente o Espírito Santo de Deus veio. Preste atenção aqui, meu querido, eu profetizo sobre a sua casa o mover do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, e vocês vão começar a falar a mesma língua, haverá comunhão em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Em Pentecostes aconteceu porque Jesus estava presente, havia unidade no propósito, e eu vejo a unidade, ou seja, eu vejo o Senhor gerando unidade, ou seja, porque era um corpo. No Pentecostes era um corpo e a cabeça era Cristo. Então a sua família, num só corpo, unido em Cristo, haverá comunhão em nome de Jesus. Pastor, qual é a segunda coisa que não pode faltar em minha casa? Diga comigo a primeira coisa. Comigo, vamos lá. A primeira coisa que não pode faltar é fala para a pessoa que está do seu lado, o pão. Nunca falte o pão lá dentro da sua casa. Que nunca possa faltar, que nunca venha a faltar o pão. A segunda coisa que não pode faltar na sua casa é o vinho. Diga comigo, vinho. Nunca falte lá dentro da sua casa. O vinho veio rápido, obrigado. Nunca falte lá dentro da sua casa o vinho. O vinho aponta para quem? Para o sangue de Jesus. Assim como o pão aponta para o corpo, o vinho, o suco de uva, aponta para o Senhor Jesus, aponta para o sangue de Jesus. O vinho vai representar ao mesmo tempo alegria. Mas preste atenção, isso aqui é muito forte. Por que algumas pessoas enchem a cara na bebida alcoólica, mas não têm alegria? Por que algumas pessoas chegam final de semana, já desde a sexta-feira, por que não dizer a semana toda, mas eles não têm alegria? Por que algumas pessoas às vezes enfiam a cara em um vinho, mas não têm alegria? Porque este vinho por si só, ele não terá nenhum efeito, se não estiver apontando para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então este vinho vai representar alegria, porque um dia o Senhor Jesus se fez carne, habitou entre nós, sofreu, derramou até a última gota de sangue, padeceu,
por mim, por você. Ele se fez pobre, Ele se fez triste, para que através dele nós pudéssemos ter o quê? Alegria. Então eu posso afirmar para você, se dentro da sua casa estiver o vinho, você vai ter alegria. Mas preste atenção, não estou falando para você já sair daqui, pastor, o pão está fácil, lá em casa eu tenho um pão. Ou então, pastor, eu já passo aqui, já passo na distribuidora de bebida e já vou logo comprar o vinho. Não é isto. Não terá nenhum efeito se este vinho aqui não estiver apontando para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então o vinho, ele representa alegria, mas a alegria somente em Jesus. Diga, alegria é só em Jesus. Não há alegria a não ser em Jesus. A alegria é somente através de Jesus. Se você for acompanhar, quando Noé saiu da arca, assim que ele saiu da arca, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Noé fez, foi plantar uma vinha. Ele plantou uma vinha, porque era comum dos judeus. Ele falou, agora essa terra, uma terra muito fértil. Então ele plantou aquela vinha, porque ele estaria colhendo aquela uva. Mas quando ele estivesse colhendo aquela uva, ele estaria também ao mesmo tempo levantando um altar. Ele estaria dizendo, hoje eu tenho vida, porque o Senhor preparou uma arca e salvou toda a minha família. Hoje eu posso alegrar com este vinho, porque um dia Deus Pai preparou uma arca para que toda a minha casa fosse salvo. Preste atenção aqui, você pode ir lá na sua casa celebrar ao Senhor, você pode celebrar ao Senhor e dizer, hoje eu tenho alegria, porque um dia Deus me amou de tal forma, que deu o Senhor Jesus, e hoje toda a minha casa é salva, toda a minha casa é liberta, somente através do Senhor Jesus. Bata no peito e fala, eu tenho alegria. Mas essa alegria vem através de quem, meus queridos? Jesus. Eu profetizo sobre a sua casa, em nome de Jesus, não vai faltar alegria lá dentro da sua casa. Os seus filhos terão prazer de estar sentado com você à roda da sua mesa, porque você vai pegar o pão e vai falar, o pão nosso de cada dia, obrigado Jesus. Mas você também vai lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e vai falar, hoje nós temos alegria. Então, não pode faltar lá dentro da sua casa. A primeira coisa que não pode faltar dentro da sua casa é a segunda coisa é o vinho. Este vinho aponta para o Senhor Jesus. E por último, não pode faltar na sua casa o azeite. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte o óleo sobre a sua casa, nunca falte o óleo sobre a sua família. Para ter o céu lá dentro da sua casa, você precisa do óleo, você precisa do azeite, você precisa da unção. Um detalhe importante, eu fiz menção de Noé, quando saiu da arca, e logo ele plantou uma vinha, e ele se alegrou com a sua família, porque ele estava falando, o Senhor Deus nos guardou, nos protegeu, e hoje nós temos alegria. Mas um detalhe importante, antes de Noé sair da arca com toda a sua família, você deve lembrar da história, ele soltou uma pomba. Então ele soltou uma pomba, a primeira vez ela foi, sobrevoou e ela voltou. Mas depois ele soltou a pomba novamente, pela segunda vez ele soltou a pomba, e ela voltou e trazia no seu bico um ramo de uma folhagem, de uma árvore. Eu te pergunto, que árvore que era essa, de acordo com a palavra? Qual árvore que era? Oliveira, de onde se extraía, ou de onde se extrai o azeite. Aquela pomba vindo
com aquele galho, com aquele ramo de azeite, ele estava dizendo, o Senhor já estava dizendo: eu guardei vocês, eu protegi vocês, porque tem um propósito. Noé e a sua casa, vocês foram ungidos com um propósito. Ao mesmo tempo ele estava dizendo: não vai faltar o azeite, não vai faltar a unção na sua casa, Noé. Também da mesma forma, preste atenção, o céu lá dentro da sua casa, não vai faltar a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, vai dar poder e vai também dar autoridade. Então este óleo, ou este azeite, representa o próprio Espírito Santo de Deus lá dentro da sua casa. Preste atenção, é impossível você ter um céu lá dentro da sua casa, se não for com a ajuda do Espírito Santo. Eu e você, nós não conseguimos. Por que algumas pessoas às vezes se frustram? Porque ele quer, na força do braço, estabelecer o reino lá dentro de casa. Preste atenção aqui, pai. Preste atenção aqui, mãe. Eu e você, nós não conseguimos estabelecer o reino de Deus lá dentro de casa, se não for através do Espírito Santo de Deus. Ninguém consegue. Por que às vezes algumas pessoas se frustram? Porque começa um projeto, começa um propósito e logo depois se decepciona. Por quê? Porque ele não pede ajuda. Eu quero apresentar para vocês nesta noite o meu amigo Espírito Santo, e ele está à sua disposição para estar te ajudando. Clame por ele, clame por ele. Às vezes quando você estiver se sentindo sozinho, você vai levantar os seus braços e dizer: amigo Espírito Santo, vem me ajudar, eu não tenho palavras, eu não sei o que fazer. E naquele exato momento ele vai vir e vai te ajudar, ele vai te dar sabedoria. Atos 1:8, ele vai falar: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então este azeite, ele representa poder sobre a sua vida. Levante as suas mãos e fale: eu tenho poder através do Espírito Santo que habita dentro de mim. Ele está aí dentro de você e ele te capacita. Foi uma promessa. O Senhor Jesus, ele falou: olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo de Deus, e ele vai vir, e ele vai dar poder, e ele vai dar autoridade. Então esta unção, ele te dá poder e autoridade. Preste atenção, não ceda às pressões de Satanás sobre a sua casa, sobre a sua família. Satanás quer de todas as formas destruir a sua família. Satanás quer de todas as formas destruir o seu casamento. Satanás quer de todas as formas destruir os seus filhos. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua casa o enchimento do Espírito Santo de Deus. Cada cômodo daquela casa, cada espaço daquela casa, onde você chegar, você sentir a presença do Espírito Santo de Deus lá dentro da sua casa. Em nome de Jesus, quantos recebem? Diga: eu recebo. Em nome de Jesus, é promessa. As pessoas vão chegar lá dentro da sua casa e vão perceber: existe algo diferente aqui dentro da sua casa. Este azeite, ele é terapêutico. Se você for estudar o Antigo Testamento, o azeite, ele era também terapêutico. Em alguns momentos, quando a ovelhinha estava ferida, ia lá e na ferida colocava o azeite. Em alguns momentos, quando aquela ovelha estava toda perebenta, ia lá e jogava o azeite sobre aquela ovelha perebenta. Preste atenção aqui, existe alguma pereba, existe alguma ferida lá dentro da sua casa? Eu profetizo em nome de Jesus o óleo do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre essas feridas, sobre esta enfermidade, sobre tudo aquilo que está te afligindo, e você sendo curada, a sua casa sendo curada, em nome de Jesus, porque é promessa. E não vai faltar a unção sobre a sua casa, a unção que cura. Este azeite também, ele é
Por isso não podia faltar de forma alguma o azeite, o óleo, lá na lamparina, lá no tabernáculo. Todos os dias tinha que vir, todos os dias alguém tinha que ir lá e abastecer as lamparinas, para que pudesse continuar acesa e não faltasse o óleo sobre aquele lugar. Olha aqui, preste atenção, o azeite lá dentro da sua casa, ele é também como um combustível, que vai te levantar e que vai te fortalecer. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu estou tão fraco, eu estou tão desanimado. Eu e a minha esposa, às vezes a gente tem conversado, esses dias, a gente tem percebido assim, tanto desânimo, tantas pessoas pensando em desistir, tantas pessoas pensando em abrir mão da sua fé, tantas pessoas pensando em abrir mão da sua casa, em abrir mão da sua família, tantas pessoas fraquejando, desanimando, abandonando a fé, abrindo mão dos seus sonhos. Talvez você está ouvindo aqui esta palavra e falando: pastor, é muito bonita esta palavra. Talvez você está dizendo: eu nunca vou conseguir fazer da minha casa um pedaço do céu. Sozinho, sem a presença, sem a unção, eu e você, nós não conseguimos de forma alguma. Mas este azeite, ele vinha também como um combustível, que capacitava, que dá poder, que dá autoridade, como um combustível que te impulsiona, como um combustível que te levanta e que faz você caminhar em direção aos seus sonhos. Preste atenção aqui, meu querido, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, um derramamento do Espírito Santo como nunca. E este é unção, este óleo, ele vai vir sobre a sua casa e vai levantar você, vai dar a você poder, autoridade como nunca você teve, em nome de Jesus. 1 ou 2 recebeu, leva para sua casa. Mas preste atenção aqui, eu vou falar de novo, porque eu quero fechar nesse momento. Sozinho você não vai conseguir. Podemos encerrar esta série e você falar assim: muito bonito, pastor, boa demais esta palavra. Mas eu creio que esses dias o Senhor está revolucionando a igreja. Este é um tempo que o Senhor está levantando a igreja como nunca. E este avivamento, ele vai começar lá dentro da sua casa. Não haverá avivamento aqui dentro do prédio da igreja, se não houver um avivamento lá dentro da sua casa. Então preste atenção, eu profetizo em nome de Jesus, um mover sobrenatural, o enchimento do Espírito Santo de Deus sobre a sua casa, de uma forma como nunca, que vai te levantar, que vai te capacitar e que vai dar poder para você, que os demônios terão que bater em retirada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos recebem? Diga: eu recebo. A unção, ele cura, ela é como um combustível que impulsiona. E por último, a unção despedaça todo jugo. A unção derruba por terra todo jugo. Qual é o jugo? O que está te aprisionando? O que está te paralisando? O que está roubando os seus sonhos? Eu queria que você se colocasse de pé agora, e nós vamos ler juntos o texto de Isaías, no capítulo 10, verso de número 27. E nós vamos ler esse texto, não apenas como um texto qualquer, mas nós vamos profetizar que este é o dia, estes são os dias que nós vamos fazer da nossa casa uma extensão do céu, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Leia junto comigo, vamos lá. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada ao teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da... Que unção que era esta que Isaías estava apontando? Que unção que era esta que ele estava apontando, meus queridos? Qual era esta unção? Esta unção já estava apontando para a presença do Espírito Santo de Deus. Esta unção, Isaías já estava falando: tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que está fazendo você às vezes
caminhar emborcado, encurvado. Este é o tempo de você se levantar. Faz assim comigo, em nome de Jesus. Esta unção, faz assim com a sua mão, esta unção está sobre mim. Diga, esta unção despedaça todo jugo. Diga, em nome de Jesus, todo jugo já está caindo por terra, em nome de Jesus. Diga, minha casa é extensão do céu. Diga, na minha casa tenho pão. Diga, na minha casa tenho vinho. E na minha casa tenho azeite. Diga, obrigado, Jesus. Diga, minha casa é um pedaço do céu. Diga, obrigado, Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão nesse momento. Eu quero orar por você, e pelos olhos da fé já começa a visualizar o Senhor trabalhando lá na sua casa, caindo por terra toda opressão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda opressão caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante a sua mão, comece a declarar salvação sobre a sua casa. Comece a falar o nome do seu esposo, declarando, em nome de Jesus, ele já está salvo. Comece a falar o nome dos seus filhos, dizendo, em nome de Jesus, os meus filhos já estão salvos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, já está se cumprindo, já está se cumprindo, em nome de Jesus. Comece a levantar as suas mãos e falar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Como é no céu, será na minha casa, em nome de Jesus. Levante a sua voz, ore nesse momento, ore ao Senhor. Oh, xará.